Então, para você que está acompanhando aqui, né, você já sabe que estamos com um problema aqui em Israel, problema político, né, a ameaça dos Haredim, dos religiosos, de derrubarem o governo nesse momento, em meio à guerra, né. O conselheiro espiritual aí do Shas, né, do partido religioso, decidirá sobre deixar o governo de Netanyahu na quarta-feira, né. Então, ele está aí para decidir, né, se ele vai ou não, né, ficar no governo e tal. Os Haredim sefaraditas do Sha'as, sefaraditas são os judeus da cultura da Península Ibérica, e já os Ashkenazim são os judeus de cultura da Europa setentrional, Alemanha, Polônia e tal. A liderança espiritual do partido, o Conselho dos Sábios da Torá, se reunirá na quarta-feira para decidir se ingressará no judaísmo da Torá Unida, que é um outro partido, e renunciar ao governo e à coalizão, disse o partido em comunicado na tarde de terça-feira. Ou seja, o Sha'as pode se unir ao outro partido aí, religioso e abandonarem o governo, por conta do governo estar chamando aí os Haredim para o exército, fazendo convocações. E isso está sendo uma discussão aí muito grave, falei no vídeo anterior e eu vou falar mais nesse vídeo aqui, tá bom? Então fica aqui comigo que nós vamos saber mais a respeito. Por enquanto, vamos aqui ao mapa da guerra na Síria, né? A Síria aí que tem sido alvo de ataques de Israel porque eles foram de encontro ali à comunidade drusa que fica aqui no sul da Síria, né? E tá tendo um problema muito sério, porque eles estão indo contra essa população drusa por perseguição étnica, não é uma questão de que eles são grupos terroristas, nada disso. E Israel tende a proteger essa população, porque metade dos drusos estão lá, outra parte está aqui em Israel, como nós vamos ver mais para frente, né? Drusos israelenses indo de encontro aos drusos do norte, né? Tentando lá se solidarizar com eles, né? Mas o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita condena aí os ataques de Israel à Síria, né? E toma as dores aí da Síria, né? Fica partidária mais a Síria e contrária aí a Israel, né? E o Ministério das Relações Exteriores da Síria condenou o ataque, né? E eu já li essa matéria anteriormente, mas só para você ver que eles condenaram o ataque. O Ministério afirmou que os ataques ocorreram em um momento muito suspeito, enquanto a Síria trabalha para estabilizar o país. Além do mais, nesse momento, também o Al-Sharaa e líderes do governo israelense em Bruxelas, tratando aí de um modelo de paz para o futuro, né? Onde o Al-Sharaa e o Bibi Netanyahu devem se encontrar nos Estados Unidos. E por falar nele, Bibi Netanyahu, tá ele aqui, né? Já falando também em relação à questão do governo, ele diz o seguinte: podemos liderar um processo não de desafio e conflito interno, mas de mobilização de todas as forças na sociedade judaica para proteger nosso Estado e defender o nosso povo, e também preservar o mundo na Torá, né? Preservar o mundo assim religioso, né? O que ele quer dizer, preservar o mundo da Torá, é preservar o mundo religioso em si, né? Porque está tendo esse problema aí, esse dilema que os ortodoxos, Haredim, né, aqueles ultra-religiosos, não querem que os seus jovens vão para o exército, vão servir no exército. Há vários motivos para isso, tá? Eles dão aí várias explicações porque eles não querem. Uma delas é porque eles querem que eles se dediquem exclusivamente à religião, mas existem outros motivos secundários aí, ligados a outras coisas. Eu não quero entrar nessa questão agora, que é muito problemática. Mas enfim, eles têm lá os seus pensamentos e eles querem manter a coisa desse jeito. E com isso eles estão ameaçando de sair da base do governo. Se eles saem da base, né, se desfaz o governo, aí é necessário chamar eleições. E chamar eleições nesse momento, concorde comigo, é uma situação muito trágica, né? E já nos Estados Unidos, né, o Trump diz: se a Rússia e a Ucrânia não chegarem a um acordo em 50 dias, né, pouco mais de um mês, será muito ruim. Vamos ver o que acontece com o Putin, né? Segue ele aí dizendo:
Laranjão, não sei o que aconteceu, né? Eu acho que ele foi até o Brasil aí, tomou um chá de catuaba com guaraná, né? Deve ter ido lá no Pará. Tenho aqui seguidores aqui lá do Pará, né? Então, ele deve ter tomado aí um catuaba e tá ficando meio macho aí nesses momentos, né? Vamos ver o que acontece aí com o pato Donald Trump, se ele de fato vai fazer alguma coisa ou se é mais paca-paca dele, né? Vamos ver, vamos esperar. E como eu havia dito anteriormente, né, que aqui em Israel você tem drusos, né, do lado de cá, drusos israelenses e drusos lá no norte, na Síria, né? E aqui são imagens de quando os civis drusos israelenses cruzaram a fronteira com a Síria para mostrar solidariedade à sua comunidade em Suaida, né, onde estão sendo mortos pelas forças do governo sírio, né? Então o governo da Síria está lá atacando os drusos, né? Então eles foram lá em solidariedade, tá? Então foram até lá, atravessaram, alguns deles foram presos, tá? Esses aí foram os que conseguiram passar. Alguns deles foram presos, eu acho que aqui a Força de Defesa de Israel está permitindo eles atravessarem, né? Mas enfim, é complicado essa situação, né? Nós vimos aqui que tanto a Arábia Saudita quanto aí a Síria estão condenando os ataques de Israel contra esse evento aí. Mas eles estão atacando civis, né? Não tem a menor necessidade de fazer isso, né? Muito complicada essa situação aí. Uma investigação aí das Forças de Defesa de Israel sobre as mortes dos 3 soldados, descobriu-se que a explosão que matou foi causada pela explosão de uma torre do tanque e não por um míssil antitanque, como se acreditava inicialmente, né? Confirmaram aí os militares do posto de Jerusalém na terça-feira. A avaliação inicial das Forças de Defesa de Israel foi que um míssil antitanque causou a explosão, disse a rádio do Exército. Mas na noite de segunda-feira, após as investigações, acreditava que havia uma grande probabilidade que fosse um acidente operacional e que um dos projéteis do tanque explodisse dentro lá da cabine da torre, né? Não está claro o que causou a explosão do projétil, tá? Então esse tanque aqui, que é não exatamente esse, né? Um tanque Merkavah igual a esse aqui, né? Ele explodiu a torre, né? A início, né? Morreram 3 soldados, em princípio acharam que foi um ataque, mas agora se sabe que foi um cartucho que explodiu dentro da torre lá, né? Então a missão de ser soldado é bem perigosa, viu? Pêsames aí à família e aos amigos dos soldados. Bom, pessoal, e continuando aquilo que nós começamos no início do vídeo, né? Vamos falar aqui sobre o Sha'as, né? Que é esse partido religioso sefaradita, né? Que tem esse cara aqui como o líder dele aí, do Sha'as, né? Que está querendo se unir ao judaísmo unido da Torá e deixar a base do governo nesse momento. Então esses caras estão bem loucos, né? Então Unidos aqui da Torá anunciou uma decisão final na noite de segunda-feira, depois que negociações de última hora sobre a redação de uma proposta de projeto de lei, né, que isentaria mais da metade dos homens ultra-ortodoxos elegíveis ao serviço das Forças de Defesa de Israel, fracassaram, né? Então não deu certo o projeto, foi pro buraco, foi pro vinagre, e aí eles ficaram muito bravos. As negociações foram realizadas aí no parlamento na segunda-feira entre representantes dos partidos Haredim, representantes do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente do Comitê das Relações Exteriores e de Defesa, o Yuli Edelstein. Falamos dele no vídeo anterior, né? Então os parlamentares e os Haredim criticaram Edelstein por supostamente renegar os acordos alcançados pelos dois lados no dia 12 de junho, um dia antes aí dos lançamentos da Operação Leão em Ascensão contra o Irã. Edelstein anunciou que daria uma conferência de imprensa, que ele já fez no parlamento, na qual provavelmente responderá às acusações, né? Então é muito complicada essa situação e nesse momento aqui nós passamos por vários conflitos. O Irã tenta se rearmar para se voltar contra Israel novamente, fazer mais ataques em Israel. Tá difícil, né? Porque Israel eliminou boa parte dos lançadores de mísseis e do mísseis, enfraqueceu demais a questão de lançadores de mísseis do Irã. E o projeto nuclear vai ter que ser recomeçado aí, se não do zero, pelo menos do 0,1, né? Tá bem danificado, eles vão ter que reconstruir toda uma infraestrutura, isso deve levar algum tempo para ser feito. Mas mesmo assim é um perigo, eles estão ameaçando, então é bom ficar atento quanto a isso.
E de outra forma, a Síria resolve atacar a população drusa no sul da Síria, aproveitando que o Bashar al-Assad não está lá para tomar conta da casa, então alguns resolveram ir lá atacar aquela região e Israel prontamente foi defender. E já havia sido feito um acordo entre o Assad, não, desculpa, entre o Al-Shara, né? Entre o Al-Shara e o governo de Israel, que aquela região deveria ser desmilitarizada, ou seja, armamento pesado não estaria ali, somente polícia de fronteira e soldados com armas de mão, né? Não poderiam estar ali tanques, lançadores, obuseiros, nada disso deveria estar naquela região, porque é uma região desmilitarizada, né? Esse acordo já existia anteriormente com Bashar al-Assad e deveria continuar aí com o novo governo do Al-Shara, que concordou com isso. Mas foi ele sair lá para Bruxelas, né, fazer acordos aí com Israel e a coisa desandou aí pro lado de cá da Síria, né? E nós vamos ver aí o que acontece, né, em relação a isso, né? Mas não é o momento aí dos Haredim ficarem pensando em dissolver o governo nesse momento. Então, para finalizar aqui, né, os parlamentares que eles chamam de facção, né, do partido, né, dos Unidos da Torá, entregaram suas demissões na noite de segunda-feira. Estas aí incluíram a renúncia de Uri Maklev como vice-ministro dos transportes e as renúncias dos parlamentares Moshe Gafni, Yaakov Asher e Itzhak Pindrus, das presidências de Comitê de Finanças do Parlamento e do Comitê de Proteção Interior e Ambiental e do Comitê de Assuntos de Estado, respectivamente, né? Então é isso aí, os ratos estão abandonando o navio, né? E mais uma vez aí os religiosos dando mancada grave para desfazer o governo nesse momento. É uma situação complicada, né? Mas fazer o quê, né? Não há o que ser feito. Bom, então vamos ver aí o que acontece, né? Se confia mesmo em Deus, né? E vai esquecer a população de Israel. Parece que esses caras aí não têm lá muita fé em Deus, não. Porque se tivesse, não faria uma besteira desse tamanho. Bom, pessoal, e aqui no meu canal agora, né, as visualizações estão bem baixas aqui, mas não tem problema não, porque nós atingimos a nossa monetização aqui graças a você. Então valeu demais para você que tem me acompanhado até aqui, tá? Graças a você eu passei pelas etapas aqui, estou no processo de avaliação, né? Esse processo deve demorar um mês, tá? Depois de até um mês, no máximo um mês, eu devo receber aí um e-mail dizendo que me aceitaram ou que não aceitaram, o que eu devo corrigir e tal. Espero que eles me aceitem, né? Mas vamos lá, né? Vamos ver o que acontece. Eu agradeço demais aí para você que esteve comigo até aqui, né? Suas visualizações, assistir aqui, aumentou o número de horas e tal. Eu agradeço o Peter do canal Ancapso e do canal Mundo em Revolução, porque através dele eu consegui aí os 1000 inscritos, que foi a primeira parte, né? E com esses 1000 inscritos, você deve ser um deles, né? Esteve aqui e me ajudou a chegar a esse volume aqui e a monetização. Então, muito obrigado, valeu demais por estar comigo até aqui. Não se esqueça de entrar no canal do Telegram, que em breve ele vai ser mudado de público para privado, tá bom? Então valeu demais, não deixa de curtir, compartilhar e até o próximo vídeo.